Amém, amém. Tenho a minha Bíblia aberta em Marcos, no capítulo 8, lerei do versículo 35 até o 37, convido você a me acompanhar nessa leitura, mas antes de nós fazermos a leitura, nossa palavra de gratidão a todos que têm enviado sua mensagem de condolências pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo WhatsApp, alguns ligando. No momento não podemos falar com todos, mas nossa gratidão pelo seu carinho, pelas suas orações. Nós batalhamos em oração pelo pastor Josué, mas agora é hora de batalhar em oração pela família e agradecer a Deus pelo exemplo que ele deixou para nós na fé. Então, Marcos capítulo 8, versículos 35 a 37, diz assim a palavra de Deus: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem, ou que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Outras traduções trazem: que daria o homem em troca de sua alma? Oremos. Senhor, a tua palavra é viva, porque o Senhor é um Deus vivo. Nessa manhã, ó Deus, continua falando aos nossos corações. Use, Senhor, esta mensagem para nos orientar, para nos despertar e também nos fortalecer na fé, e que tenhamos essa consciência de que quem está em Jesus está guardado, tem a sua fé e a sua vida, a sua alma guardadas naquele que venceu a morte. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que fale profundamente aos nossos corações, e eu oro em nome dele. Amém. Em troca da alma é o tema da mensagem dessa manhã. E o que é a alma? Dependendo da abordagem, a alma pode significar a essência, a força de algo, ou é aquilo que dá vida a algo. Por exemplo, há um adágio popular que diz: a propaganda é a alma do negócio. Ou alguém que entrega a sua alma ou seu coração a algum propósito ou a alguma causa, se dedicando por inteiro, nós dizemos que esse entregou a sua alma, a sua vida, os seus esforços em favor daquilo que ele entendeu ser o seu propósito. No fim, alma é quem somos de fato. Nós somos alma. E a palavra usada nesse texto, no capítulo 8, versículos 36 e 37 para a alma, foi psique, de onde até vem a palavra psicologia. Então, na alma é onde se encontra no ser humano aquilo que o define como pessoa. E nós somos daqueles que creem, porque a Bíblia nos diz que somos formados de 3 partes, ou, como os teólogos dizem, nós cremos na tricotomia do homem, sendo que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas, sobretudo, o homem é a alma, e a alma é o centro das nossas escolhas. Nela se encontram a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de raciocínio. Na alma se encontra também a nossa habilidade de sensibilidade ou de emoções, de ter tristeza, como no momento como esse que estamos vivendo. Mas é também na alma que nós temos felicidade, satisfação, centro das emoções. E além disso, além de ser o centro de intelecto, de emoções, a alma é o centro das vontades.
é onde estão nossos desejos, é de onde vêm, de fato, as nossas escolhas. Agora nós entendemos que a alma do ser humano foi afetada pelo pecado. Nós que viemos da descendência de Adão, herdamos essa deformidade que o pecado trouxe a Adão e de fato traz também à humanidade, e com isso todas as faculdades da alma foram corrompidas, fazendo com que o homem por completo se contaminasse com o pecado, e não somente o homem sofre as consequências do pecado, mas também toda a criação. No momento de separação, de despedida, nós choramos, nós nos entristecemos, porque Deus não nos criou para morrer. É por isso que nesta manhã nossos corações estão tristes. Mas a morte é uma consequência do pecado. Como nós já ouvimos tantas vezes nossos pastores falando, nós estamos numa fila invisível para a morte, e Deus sabe qual é a hora de cada um, mas isso é uma consequência do pecado. E com isso, embora haja uma consciência humana da existência do divino, da existência de um ser superior, que é a origem de tudo que existe, por causa dessa corrupção resultante do pecado, naturalmente o homem, o ser humano, é atraído por aquilo que parece ser uma vida de sucesso. O ser humano, por causa do pecado, olha com certo desejo os prazeres, as ofertas que a vida neste mundo e que este mundo nos oferece, mas que no fim se revela como veredas de morte e perda de alma. Mas quem trilha o caminho chamado Jesus, que Ele mesmo disse ser caminho, verdade e vida, o final não é morte, o final é vida. E muitos, neste afã de querer conquistar o mundo, conquistar posições, abraçar aquilo que os braços não podem alcançar, tem perdido a sua alma. Mas há esperança, ainda há chance de resgate. E não importa quão vis ou pecadores sejamos, a Bíblia nos fala de esperança. A Bíblia nos fala que há chance de resgate para o pecador. Então, em primeiro lugar, o que é perder a alma? O que significa perder a alma? Sem dúvida, o pior fim para o ser humano é quando ele chega no seu último suspiro, mas em vida ele não teve perdão de Deus do seu pecado, da sua condição. O maior sofrimento daquele que parte sem Jesus, quando é lançado no lago de fogo, como nos diz Apocalipse, não é a dor, o fogo que nunca se apaga, não é a consciência dos seus pecados e de não ter se arrependido em vida. O maior sofrimento daqueles que morrem a segunda morte é a consciência de que está separado definitivamente de Deus. É a consciência de que não há uma segunda chance. E será o que chamamos, o que entendemos de separação eterna, ou segunda morte. Encerrando o nosso tempo aqui, não haverá mais outra oportunidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso os juízos. Sim, nós pensamos no futuro,
e pensando no futuro, pensando no juízo, e de perceber que existe essa possibilidade de separação de Deus, nós deveremos refletir a respeito do assunto. E saiba, quem lança alguém no inferno não é Deus, mas é a própria incredulidade de quem não se rende à salvação oferecida por Deus. Mas quando alguém já se rendeu a Cristo nessa vida, quando ele parte, e nos separamos por um tempo desse alguém, de uma vez por todas, esse alguém estará unido a Deus. Nós estamos chorando a separação, a despedida, o até logo do nosso pastor. Mas agora ele está com Deus. Agora ele contempla a face brilhante e amorosa de Jesus. Agora há ainda outras maneiras de o homem perder a sua alma. O homem perde a sua alma em busca do poder pelo poder. E lutam tanto para chegarem ao topo, sem se importar com as outras pessoas, ou sem se importar com os meios. Chega um momento que o próprio poder os possui. O próprio poder os detém, e com isso perdem as suas almas. A ganância, o desejo pela realização pessoal, e na busca desenfreada pelo prazer, por sucesso, fazem com que percam a fé, percam amigos, percam a alegria, percam o discernimento, percam também as suas famílias, porque antes de tudo, perderam as suas almas. E aquilo que os definia como pessoa, se desfigura, e se comportam como animais, ligam o modo instinto de sobrevivência, e já não se importam mais se o outro sofre, já não se importam mais se o outro precisa de ajuda, ou se ele se incomoda com a sua maneira de agir, de falar, considera os outros como um entrave, como um estorvo, como um número, como estatística. A pandemia nos tirou muitas coisas. A pandemia nos tirou pessoas, a pandemia nos tirou abraços, a pandemia trouxe lágrimas, mas ela também nos trouxe algumas coisas. Ela trouxe dores, mas a pandemia, com as suas dores, também nos trouxe de volta a alma. Conversava com o pastor essa semana, juntamente com o Carlos Júnior. Nossa igreja e o povo de Deus estava e está sensível com tudo o que está acontecendo. E a nossa igreja se uniu em oração diante de um propósito, porque a nossa alma foi tocada. A dor nos sensibiliza e traz vida de novo à nossa alma. E então nós nos damos conta que corremos atrás de tantas coisas, mas nós estamos perdendo a chance de valorizar aquilo que de fato é importante. É aquela mensagem de amor, de respeito, de saudade, é o tempo com a família, é o tempo com o filho, é o cuidado nas escolhas das palavras. E aí entendemos que nós não podemos perder a alma. Irmãos, que nós percamos tudo no mundo, mas não percamos a nossa alma. Ainda, em segundo lugar, o que o homem pode dar em resgate da alma? Jesus, nessa passagem, faz duas perguntas
que mostram a inutilidade do homem perder a sua alma numa busca desenfreada pelo mundo. Que proveito há, que vantagem há, que propósito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É interessante que a alma do homem parece insaciável, incansável. Quanto mais tem, mais quer ter. Se esqueceu o que é satisfação, se esqueceu o que é gratidão, se esqueceu o que é contentamento. E então perde a sua alma, se desfigura enquanto ser humano. E então Jesus faz uma outra pergunta: o que o homem dará em resgate ou em troca da sua alma? A alma do homem, a sua alma, tem mais valor que o mundo inteiro. Todo tesouro e todo o mundo não seria suficiente para pagar pela sua alma. Não há nada que você possa juntar que possa pagar pelo resgate de sua alma. Mas há algo que vale mais que o mundo inteiro, e que no banco do céu, por assim dizer, essa moeda é aceita, e tem poder, tem eficácia ainda hoje. É o sangue de Jesus. Esse é o custo da sua alma, este é o preço da sua alma. E Jesus derramou o seu sangue na cruz por nós. E quando nós tomamos uma decisão, como nosso pastor Josué, como eu fiz, e como você que é um crente em Jesus Cristo fez, nós somos resgatados, nós somos redimidos, por causa desse preço, dessa moeda, deste sangue que Jesus derramou na cruz. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, nos diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós não temos o que dar em troca da nossa alma, mas Deus deu. Deus deu o seu Filho, e o seu Filho derramou o seu sangue por nós. Você quer nova vida? Você quer viver sem culpa? Você quer viver uma vida de santidade e experimentar o que é de fato vida eterna? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo. Mas por último, o que fazer então para ter a sua alma resgatada? E para aquele que é um crente em Cristo Jesus, qual é a referência para saber se não está perdendo a sua alma, se não está deixando que a sua alma se esvá por entre os dedos? Bem, a referência é a cruz. É a cruz de Jesus, e não digo cruz como um objeto, nem a cruz como um símbolo, mas a cruz de Jesus, ou o gesto, o ato, o julgamento que Jesus foi submetido na cruz do Calvário. E nós sabemos, nós temos ouvido e cremos nisso. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas Jesus está no trono, e é Ele quem tem controle de tudo. Mas a cruz é essencial para quem de fato quer ter perdão dos seus pecados, e para quem não quer perder a sua alma. Se alguém quer ganhar a vida, não há outra maneira se não for através de Jesus.
Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso envolve escolha, isso envolve desejo, envolve vontade. E quem tem vontade de vir, de seguir a Jesus, tem que estar disposto a abrir mão da sua própria vontade. Jesus deu esse exemplo. Ele se submeteu à vontade do Pai. Pastor Josué é para nós o exemplo de quem se submeteu à vontade do Pai. E negar a si mesmo também implica em submissão. Não é possível seguir a Jesus e fazer exigências, colocar condições sobre a mesa para andar passo após passo aos pés, atrás do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, como um servo obediente, ele foi até o fim. Nós sabemos da sua oração do Getsemane. Ele angustiado porque sabia que teria que enfrentar a cruz, suportar a carga, o peso dos nossos pecados, de toda a humanidade sobre si. Ele orou dizendo: sim, Pai, todas as coisas te são possíveis. E ele pediu: se possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia diz que ele, como servo, foi obediente, e obediente até a cruz, obediente até a morte, e morte de cruz. Não há como seguir a Jesus sem passar pela cruz. E já tendo uma vez passado pela cruz de Jesus, cada um tome a sua própria cruz e o siga. Foi o que Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. A cruz era uma indicação de pena capital. Os romanos implantaram essa pena lá em Israel, e assim, quando alguém visse uma pessoa carregando uma cruz, ela sabia que aquela pessoa estava carregando o seu instrumento de morte. E não há como falar do Evangelho sem falar de cruz. Não há como andar após Jesus sem tomar a nossa própria cruz. A cruz de Jesus foi vergonha para muitas pessoas, inclusive alguns hoje têm se envergonhado, mas não foi para Paulo. Paulo disse em Gálatas, ou escreveu em Gálatas no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Pedro, quando esteve entre os coríntios, em um momento de fraqueza, de tristeza também, de temor e tremor, ele não se propôs a falar a respeito de sabedoria humana, nem chegou lá com demonstração de poder. Ele falou de Jesus e este crucificado. Para nós que cremos em Jesus, a cruz e aquilo que ele fez na cruz é uma manifestação de amor e uma manifestação de poder. Então, se você quer seguir a Jesus, passe por sua cruz, a cruz de Jesus, e tome a sua cruz e o siga. Para isso é necessário rompimento. Para seguir a Jesus é preciso quebrar algumas pontes, a exemplo de servos do Senhor no passado. Paulo abriu mão do seu status religioso para seguir a Jesus. Quando Jesus chamou Mateus, que estava na coletoria, ele imediatamente levantou e seguiu Jesus. Quando o Senhor chamou Tiago e João, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. E Pedro, ouvindo o convite de Jesus, ele deixou de ser um pescador de peixes e seguiu a Jesus
para ser um pescador de homens. Ele rompeu com o passado e tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Tanto que, segundo a tradição, Pedro, em seu martírio, foi crucificado. Mas, segundo a tradição, ele se achou indigno de ser crucificado como Cristo e pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Eles abriram mão de tudo, abriram mão dos valores do mundo, mas receberam a vida. Nessa manhã, nosso pastor Josué deixou o mundo, mas ele ganhou o céu, porque ele não abraçou o mundo, e por isso, ele não perdeu a sua alma. A sua alma está segura, nas mãos, nos braços de Jesus, e por isso, apesar da tristeza, há consolo para nós, porque nós que estamos nas mãos de Jesus, o nosso Salvador, estamos bem seguros, e ninguém pode tirar-nos de sua mão. Por isso, se você ainda não passou pela cruz, se você ainda não orou pedindo perdão dos seus pecados, se você ainda não recebeu uma nova vida, e você quer uma vida nova, uma vida diferente, há poder no sangue de Jesus, no sangue que Ele verteu na cruz. Então nessa manhã, ou em qualquer momento em que você assistir esse vídeo, escreva, ou faça uma oração, diga: Senhor, eu me rendo aos seus pés, eu peço que o Senhor me lave com o seu sangue, e resgate a minha alma dessa condição de agonia que eu estou. E se você que é um crente, está abraçando tantas outras coisas, tantas preocupações, tantos valores do mundo, e deixando que a sua alma se desfigure, se escape por entre os dedos, olhe para a cruz, se aproxime da cruz de Jesus, se lembre do que Ele fez por você na cruz, e não perca a sua alma, não perca a referência, porque quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos que foi na cruz que Jesus pagou o preço pelo resgate de nossas almas. Escreva aí no chat, tome uma decisão, diga: eu entrego a minha vida a Jesus, ou diga: eu quero estar mais próximo da cruz, me lembrando de que na cruz é que Jesus pagou o preço pela minha alma. E nós vamos nesse momento cantar, vamos louvar ao Senhor através de um hino. Deixa eu me pegar aqui o cantor.